Olá, gente! Vamos dar sequência à correção das atividades que foram postadas no dia 25 de maio. É o anexo 2 do livro A Conquista da Matemática, página 40, e agora iremos corrigir do exercício 4 ao exercício 7. Então, vamos lá. O exercício 4. Quais são os números inteiros que têm módulo menor do que 3 negativo? Então, se a gente pensar lá na reta numérica, nós temos o 0. Vou colocar alguns valores positivos e alguns valores negativos. 1, 2, 3, 4, 5, positivo. E 1, 2, 3, 4, 5, negativo. Vocês podem estar colocando a quantidade de valores que quiserem, só para a gente poder fazer análise. Eu não coloquei medido correto, não. Tá? É só para a gente observar aqui e compreender melhor. Então, vamos lá. Está falando que nós temos o 3 negativo, o módulo dele. O 3 negativo, ele está aqui, ó. Se eu pegar o 4 negativo, qual é o módulo de 4 negativo? O módulo não é o valor absoluto, a distância que esse número se encontra do zero? Então, o módulo de 4 negativo é 4. É menor do que 3? Não é, porque o módulo de 3 negativo é 3. Então, tem que ser valores menores que 3. E os valores que são menores que 3, eles estão nesse espaço aqui, ó. Porque se eu pegar o 3 positivo, qual é o módulo de 3 positivo? 3. É menor do que 3? Não é, é igual a 3. Então, quais são os únicos números inteiros que nós vamos ter que têm um módulo menor do que 3 negativo? Então, são apenas esses aqui. O 2 negativo, o 1 negativo, o 0, o 1 positivo e o 2 positivo. Lembrando que os positivos não têm obrigatoriedade de aparecer o sinal. Então, aqui nós temos os números inteiros que têm módulos menores do que 3 negativo, certo? Bem simplesinho, né? O exercício número 5, ó, gente, lembrando que qualquer dúvida, pause o vídeo, volta o vídeo, ou então vai lá no fórum, onde a gente fala de números inteiros e faz o questionamento lá e tira as dúvidas de vocês lá, tá certo? Número 5, sabe-se que o N é igual a 36 negativo. Então, nós temos uma reta numérica, onde eu tenho um valor N aqui. E esse N vale 36 negativo. Qual é o oposto ou simétrico do N? Lembrando que o oposto ou simétrico é aquele que tem a mesma distância do zero. Daqui até aqui, ó, daqui até aqui a nossa distância é 36. Então, daqui até aqui também a distância tem que ser 36. Lembram que eu ainda fiz assim para vocês e sobrepôs? Então, tem que ser a mesma distância. Então, para ter a mesma distância do zero, se aqui eu tenho a distância de 36, aqui só pode ser 36 positivo. Então, sabe-se que o N é 36 negativo. O oposto, que está do outro lado, que tem a mesma distância, só pode ser o 36 positivo. Lembram que o simétrico, o oposto, é aquele que está à mesma distância do zero do lado oposto? Vamos para o exercício número 6. Exercício número 6. O número inteiro é expresso pela expressão 128 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto ou o simétrico desse número? Então, vamos fazer primeiro a divisão. 128 dividido por 4. Lembrando que a divisão é uma multiplicação feita ao contrário. Vamos pegar o 12, que ele é maior do que o 4. 3 vezes 4,
12. 12 menos 12, 0. Nós vamos descer o próximo número, que é o 8. Agora, vamos dividir o 8. Na tabuada de 4, que número vezes 4 dá 8? 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Não tem nada mais para descer, então deu 32. Então, 128 dividido por 4 são 32. Menos 30. Menos 30. Resolvendo a subtração agora. 32 menos 30 é igual a 2. O exercício quer saber qual é o oposto de 2. Se eu tenho o 2 que é positivo, lembrando, gente, lá sempre da reta numérica. Eu tenho, deixa eu colocar ela aqui no cantinho, para a gente poder colocar a resposta embaixo. Aqui é o 0. Aqui eu tenho o 2 positivo. Do outro lado, na mesma distância, qual é o valor que eu tenho? Se daqui até aqui eu tenho a distância de 2 unidades, daqui até aqui tem que ter distância de 2 unidades. Qual é o oposto de 2 positivo? O 2 negativo. Então, essa aqui é a minha resposta. É o oposto do resultado dessa expressão. O resultado dessa expressão foi 2. 2 positivo, o oposto dele só pode ser o 2 negativo. Bem simples, não é isso? Qualquer dúvida, lembrando, pause o vídeo, volta, ele assiste, ou então vai lá no fórum e faça as perguntas que caso vocês tenham dúvida. Número 7. No número 7 está supondo que que tem uma reta numérica e responda. Quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste? A gente tem que lembrar lá da Rosa dos Ventos, gente. Vocês lembram, ó? Norte, sul. Aí aqui, leste, oeste. Então, se eu lembrar da Rosa dos Ventos, então eu vou fazer aqui no cantinho para a gente poder dar a resposta. Então, aqui, eu tenho o marco 0. Quantos quilômetros dá entre 90 quilômetros a oeste? Oeste é para cá, tá vendo? Oeste. Então, aqui eu tenho 90 quilômetros. Tá falando de distância. E 50 quilômetros a leste. Para cá, eu tenho 50 quilômetros. Se está falando de distância, lembra daquele outro exercício que nós fizemos, número 1? A distância daqui até aqui, quanto é? 90. E daqui até aqui? 50. Então, 90 mais 50, quanto que dá? Ah, professora, eu não consigo fazer de cabeça. Então, faz aqui. 90 mais 50. 0, 9 mais 5, 14. É igual a 140 quilômetros. Entenderam? É distância. Agora, vamos para a letra B. Na letra B está falando assim, quantos graus há entre 3 graus Celsius abaixo de 0 e 12 graus Celsius acima de 0? A mesma coisa, gente, ó. Vamos fazer, aqui é o marco 0, 0 graus. Então, nós temos 3 graus abaixo de 0 e 12 graus acima de 0. Daqui até aqui eu tenho 12 e daqui até aqui eu tenho 3. Então, 12 mais 3 é igual a 15 graus Celsius, porque nós estamos falando de distância. Então, quando a gente fala de distância, então não tem sinal positivo ou negativo, porque a gente está determinando o espaço entre as unidades até chegar no 0. Vocês lembram, né? Qualquer dúvida, pausa ou então vai lá no fórum sobre números inteiros e faz o questionamento lá. A letra C. Na letra C está falando o seguinte: quantos metros há entre 8 metros, 80, né, metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Então, vamos lá fazer novamente. Aqui é o 0,
80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar. Então, vamos lá. A distância daqui até aqui é 80 e daqui até aqui são 30. Então, vamos juntar essas distâncias. 30 mais 80, 0, 8 mais 3, 11. É igual a 110 metros. Então, o exercício, gente, basicamente é só isso aí, a gente determinar a questão dos módulos, dos simétricos. Qualquer dúvida que tiver, vamos participar lá do fórum sobre números inteiros para a gente tirar as dúvidas. Tchau, tchau, e vamos para a próxima aula, que vai ser mais atividades com números inteiros.